Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso canal, do nosso podcast Café com Fé. Esse canal que existe para aquecer a tua vida, porque a fé e o café jamais podem esfriar. Você já coou sua xícara de café? Então vai lá, coa sua xícara de café e vem assistir mais um episódio que vai aquecer a tua fé, vai aquecer o teu dia, porque hoje eu trago uma pessoa incrível, uma mulher sensacional que eu conheci correndo no parque. Eu vou só fazer uma breve apresentação porque ela vai se apresentar. O nome dela é Cleusa, Cleusa Uenaca. Ela se diz assim, fala que eu sou mãe e avó, mas ela é mãe, ela é avó, ela é corredora. E ela começou a correr aos 70 anos. Ela é corredora, ela corre 5 quilômetros por dia. Ela vai falar mais sobre isso. Ela é vendedora de produtos que melhoram a qualidade de vida. Olha só o currículo dela. E ela é representante do Quilômetros pela Vida. Eu apresento para vocês a minha amiga, Cleusa Uenaca, seja muito bem-vinda, minha amada. É um prazer, Obrigada. é uma honra te receber nesse programa. Obrigada. Eu contei assim os dias para te receber aqui, porque conversar com você é uma delícia e saber da sua história foi um bálsamo para minha vida. Então eu quero que você se apresente, por favor. Obrigada. Simples. Eu sou a Cleusa Wenaca, tenho 74 anos, comecei a correr aos 70, mas só há um ano que eu decidi me colocar em prioridade e daí tudo isso aconteceu. Que linda. Que linda. Você vai assistir um vídeo aqui antes que a gente comece a conversar e você vai entender do que nós vamos começar a falar. Assiste esse vídeo aqui agora. Eu vim dizer pra você que você é mais forte do que pode imaginar. Bom dia, pessoal. Olha, eu no parque, concluindo a minha meta de 1.445 dias consecutivos correndo. E aí, querem uma dica? Eu cheguei no limite do estresse aos 60 anos. Após 3 anos e meio trabalhando no Japão, eu vim rever a família no Brasil. O Japão entrou numa crise econômica, onde perdemos os nossos empregos, tudo que tínhamos conquistado e a chance de retornar ao país. Meu marido voltou ao Japão em busca de uma solução e tentar recuperar alguns pertences, ficando 3 meses na fila de espera para regressar ao Brasil de mãos vazias. E numa cama de hospital, o médico, ouvindo a minha história, me disse: muda o foco da tua vida ou vai morrer nessa cama. Eu fui para uma sala de aula estudar para ocupar a minha mente. Mudei os meus hábitos e a minha alimentação. E hoje eu tô aqui correndo todos os dias. Se eu tô aqui com 74 anos, com todas as dificuldades que já passei, você também consegue. Eu não vou mais parar. Eu não vou descansar enquanto houver gente que precisa de ajuda e precisa ser resgatada. E você também aguenta, que eu sei. Me ajuda a resgatar mais gente. Vai pra cima, dê o seu melhor. Cleusa, Cleuzinha, minha mãe também se chama Cleusa. Legal. Então você é Conheci a Cleuzinha. mamãe. Conheceu minha mãe. Então, posso chamar só de Cleusa, né, Cleusa? Sim, claro. Uma querida. Como que começou essa história da senhora começar a correr aos 70 anos de idade? Então, eu queria melhorar a minha saúde. E isso caiu bem a ficha quando eu fiquei numa internação e eu me arrependi tanto, porque que eu não me cuidei antes, né? Você só entende isso que você deveria já ter começado quando você chega lá no fundo do poço, que o médico não te dá esperanças. Quando o médico disse para mim, muda o foco da sua mente ou você vai morrer nessa cama, daí eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde. E daí eu fui, melhorei a alimentação, eu fui morar no litoral norte, que daí eu corria na praia, eu caminhava na praia. Sim. Nunca tinha pensado em correr, né? Fazia exercícios visto pela internet, eu comprava aqueles cursos, né, de alongamento, tal, e fiz isso por alguns anos, tal. Quando eu fui morar no litoral norte, eu deixei meu carro em São Paulo e lá eu comprei bicicleta e fazia tudo de bicicleta.
e ia trabalhar de bicicleta, ia fazer vendas, atender o cliente de bicicleta. Fiquei 3 anos sem bicicleta e sem TV, porque entendi que a TV também me prejudicava. E isso foi passando. Quando foi algum tempo depois, eu assistindo alguma coisa na internet, eu aceitei um desafio de correr 1 quilômetro todos os dias por 30 dias. Aí eu já terminou a live, eu já saí correndo na rua, caí, esfolei os joelhos, e É. foi assim que começou. E esse foi o primeiro dia desses 1531 que eu estou hoje. Veja só, 1500 E 31 dias consecutivos. 1531 dias correndo de maneira consecutiva. E para a gente entender tudo isso que aconteceu, a senhora quer nos contar o antes disso? Como que foi essa vida antes desses quilômetros que a senhora começou a correr, dessa decisão, quando essa ficha caiu no hospital que o médico falou, muda o foco, como que era essa Cleusa? Era uma Cleusa que não pensava nela, só nos outros. Eu fui assim a socorrista da família. Eu fazia tudo para todo mundo, menos para mim. Sempre fiquei em último lugar. Sempre cuidei da saúde. Eu cuidei dos meus pais até o fim dos dias deles, dos meus irmãos mais velhos que já se foram, de amigos, de parentes. Sempre eu que levei, porque eu que sabia falar com os médicos, então me convidavam para fazer, eu fazia de bom grado mesmo. Cheguei a fazer por pessoas que trouxe as pessoas para dentro da minha casa que eram só conhecidos e cuidei. Então, a minha saúde sempre ficou para depois. E eu trabalhei bastante, tive uma vida com altos picos e baixos. Então, altos e baixos, né? Fui trabalhar no Japão, eu perdi a empresa aqui, fui para o Japão reconstruir a minha vida financeira lá e perdi lá. Nossa. Foi nessa volta, nessa segunda perda, que eu adoeci, porque eu não consegui me desligar daquela perda. Então, uma dica para você, muda o foco. Eu fiquei pensando, quando eu cheguei numa internação com 10.000 plaquetas, 10.000 unidades de plaquetas, então o diagnóstico era leucemia, não tinha diagnóstico por quase uma semana, depois identificaram que autoimune, então eram as plaquetas, meu corpo rejeitava os glóbulos vermelhos, então meu sangue não reproduzia. E foi aí que eu fiquei muito, assim, tensa, muito preocupada, porque o médico falou, não tem o que fazer. Nós não Sim. sabemos como cuidar de você. Você muda o foco. Quando o médico ouviu a minha história e disse para mim, muda o foco da sua mente ou você morre nessa cama. Foi exatamente aí que a minha vida deu uma guinada. Isso foi no Japão? Foi aqui. Foi aqui. Eu tinha voltado No para o retorno do Brasil. Japão. Isso. Quando eu voltei do Japão, eu voltei em final de 2008 para 2009. E isso aconteceu em 2010, que eu adoeci mesmo. Antes disso, fiquei ruim, porque voltei com 3 hérnias de disco, com fibromialgia, com plaquetopenia. E isso foram 2 anos arrastando todos esses sintomas, né, graves que eu não conseguia, até chegar numa internação. Por causa de uma alergia, foi que foi descoberto esse diagnóstico. Às vezes, né, dona Cleusa, a gente acha que o lugar, né, lá no Japão, do outro lado do mundo, que a senhora ia restaurar perdas patrimoniais, perda financeira, e não se trata do lugar, né? Tava tão perto, era aqui, né? Era aqui, né? A mudança estava tão próxima. Sim. E às vezes a gente sai do nosso lugar às vezes de conforto, né? Sim. E achando que essa mudança tá tão distante.
E às vezes é uma mudança de mente, de paradigma, né? Sim. A senhora precisou ir até lá, passar tudo o que passou, voltar para cá para ouvir isso do médico. Do médico. A maioria dos profissionais, talvez por falta de tempo ou dedicação exata, não falam de outro assunto a não ser do sintoma, da medicação, daquilo que eles estão tratando, do remédio que você tem que tomar. Uhum. Dificilmente você vai encontrar um profissional disposto a te ouvir. E esse profissional, ele sentou na minha cama e falou: você vai contar os últimos meses de vida seu para mim. Isso foi uma virada de chave. Foi. Isso é tão importante que hoje eu levo isso Aham. para uma reunião de médicos. Eu tenho viajado para levar exatamente essa história, para mostrar que os médicos podem sim fazer isso, que eles são heróis, que eles salvam vidas, mas ainda podem fazer alguma coisinha dando um minuto de atenção para um paciente, como esse médico deu para mim e que salvou a minha vida. Sim. Porque aí eu entendi o que era mudar o foco da mente. Até então eu não entendia. E tem muita gente que não sabe como que muda o foco da mente. Então, posso só continuar isso daí? Tudo. Esse tempo é seu. Quando eu saí dessa Ah. internação, o médico pediu, eu dou alta, eu estava com 60.000 plaquetas, não poderia receber alta. Mas se você vir aqui toda semana, para a gente fazer a contagem para ver o resultado, senão você vai internar novamente. Eu não contei para minha família do diagnóstico e da pouca esperança que o médico tinha dado. Mas eu fui para uma escola pública e fiz minha matrícula para fazer o colegial, porque eu só tinha o ginásio formada 32 anos atrás, na época. Daí eu fiz a matrícula para fazer o colegial à noite, que era 1 ano e meio, supletivo. E quando eu cheguei na escola, tinha muitos jovens que não entravam na sala de aula. Eu perguntei: o que eles fazem lá fora? Vocês não trazem? Eles não, eles usam drogas, eles se bebem. E está longe dos pais, está protegido pela escola, mas fazendo o que não era de ser feito na escola. Sim. E eu falei assim: mas eu quero ir conversar com eles. Não, nem aproxima, eles são violentos. E eu fui, mesmo assim, eu fui conversando, consegui trazer um, e dentro da minha classe, no intervalo, tinha uma célula evangélica, e eu não era evangélica na época, hoje eu já sou. Aham. E eu trouxe esse menino, e nós conversamos. E eu falei: se você conseguir trazer mais um amigo, eu vou te dar essa caneta, esse chocolate. E ele ia trazendo. E daí aquele amigo também queria ganhar caneta. E eu consegui, assim, dando presentinhos, trazer, acho que uns 28, 30 meninos para a oração do intervalo. Meu Deus. E eu voltava toda semana para o médico para medir as plaquetas, estava melhorando. E eu continuei, ele falou: continua fazendo do jeito que você está fazendo, que está certo. E eu voltei depois, trazendo da minha empresa, da empresa que eu trabalho até hoje, o diretor, o dono da empresa é palestrante, ele dava treinamentos para os franqueados. Eu falei: você não poderia dar esse treinamento para esses meninos que estou conversando? E ele foi aos sábados, ele falou: com a condição de que traga os pais desses meninos. Daí nós convidamos os pais. Ele levou esse treinamento, acho que uns 4 ou 5 vezes, assim, de 2 horas no sábado. E no final, no resultado final, esses meninos, com a ajuda da escola, conseguiram emprego. Muitos deles aceitaram Jesus. Eu posso falar que é livre, né? Claro. E as pessoas falam para mim, a escola veio falar: nossa, você resgatou esses meninos. Eu falei: não, eu fui resgatada por eles, porque as minhas plaquetas subiram e não caíram mais. Meu Isso é exatamente a mudança de foco. Quando você está disposta a fazer algo por alguém. Quando você se doa, você se cura. Sim. E foi o que aconteceu comigo.
Você tinha me contado essa história, uma parte dela, lembra, no parque? Mas não com esses detalhes. 28 meninos. Eu achei que foi uma coisa assim, só colocar os meninos para dentro de sala. Foi algo tremendo. Demorou 1 ano e meio, todo esse processo foi por 1 ano e meio. Então, foi assim, dia a dia. Cleusa, é assim, né? A mudança de foco, a sua mudança de paradigma, de tirar o foco do problema. Sim, Aí você foi para melhorar a sua saúde. E sim, olha a maneira como Deus te usou na escola. exato. Deus precisava da sua presença ali para salvar essa quantidade de jovens, né? Sim. E em todas as áreas, né? Corpo, mente e espírito. Porque conversar com a Cleusa é falar de saúde. Antes, uma pessoa que só falava de doença, cheia de Sim. sintomas, hoje ela esbanja a saúde. E isso reverberou na vida desses jovens. Sim. Que trabalho lindo! E para mim foi assim, eu tenho muitos deles no meu WhatsApp ainda converso com eles são gratos pelo que aconteceu na vida Sim. deles, né? Nenhum deles que a gente saiba voltou ao que fazia, né? Todos seguiram a vida que foi assim, foi muito gostoso, né? Foi um trabalho, a escola falava para mim, por que você não continua? Se 1 ano e meio já terminei, né? Agora Já me formei. tocar a minha vida, né? Mas foi muito bom e aconteceu naturalmente, não foi um pedido, não Sim. foi uma coisa que foi eu sentindo aquela, porque eu pensava, né, vendo os meninos, meus filhos também estudaram em escola pública, então eles viram esses meninos também no pátio da escola e Sim. eles não entraram, né? Eles não foram convencidos a fazer a mesma coisa, Sim. né? Então eu senti assim uma responsabilidade, um compromisso de tirar. Eu fiquei agoniada quando eu vi, né? Porque eu era mais velha da escola, Sim. estudando junto com eles. Talvez ninguém tivesse visto ainda, porque não tinha alguém de mais idade vendo em forma, com um olhar de mãe, Sim. né? Fiquei pensando, os pais não sabem o que eles estão fazendo. Na verdade, né, Cleusa, é uma agonia santa, né? E às vezes é uma agonia que nós temos de várias coisas que nós vemos na sociedade. Estou trazendo isso até para minha vivência também. Quantas coisas que nos agoniam, né? E o que a gente faz com essa agonia? A gente transforma em vida, né? Não pode só ficar com agonia pra gente, né? Sim. Um inconformismo, não me conformo com tal situação. Você não só não se conformou, como foi lá e agiu. Sim. Parabéns, Deus te abençoe, querida. Amém. Nesse canal, eu costumo falar quase em todos os episódios de um livro que eu li, que chama Sonegadores da Honra. Não sei se você já leu esse Não, livro. ainda não. Ele é do pastor Joel Angel. E ele fala exatamente disso, de quando alguém merece a honra que a gente não pode sonegar. Então, eu me lembrava, agora relatando de novo, eu lembrei que você me contou esse episódio lá no parque, mas assim, eu quero te honrar publicamente, porque esse trabalho que você fez foi lá atrás, há uns anos atrás, né? Foi. Mas não pode ser sonegada essa honra. Que Deus te abençoe, que você seja Amém. honrada, porque Deus não deixa nada escondido, né, Cleusa? Sim. Lá na frente, a fatura de Deus fecha uma hora, né? Que lindo essa história, que episódio tremendo da sua vida. Eu tenho certeza Obrigada. que a vida desses meninos foi mudada com a tua presença ali. Você se matriculou para mudar o foco, Sim. para suas placas. Na verdade, foi só para mudar o foco. E aí você teve foi pontual a sua presença na escola, na vida desses rapazes, e a cereja do bolo, as plaquetas subiram. Sim. Deus é Sim. tremendo, né? Sim. Eu costumo dizer aqui que 1 mais 1 de Deus não é 2, né? Não. 1 mais 1 de Deus não é 2. É Deus foi tudo, né? muito também galardoador para sua vida, Sim. né? Sim. Que lindo, Cleusa. E aí, teve um episódio que você me contou também, lá no parque, no Japão, que foi com um filho seu. Você quer contar? Isso foi tão lindo que você me contou. Do Glenn. Meu filho
Meu filho. Você estava lá no Japão quando aconteceu um episódio com ele de saúde, e Deus falou ali com você. Foi quando eu me converti, na verdade, que eu Sim. entendi. Porque eu fui para o Japão e esse meu filho caçula ainda ficou aqui, ele foi adiando a passagem, demorou um pouquinho. E quando chegou o dia que não tinha mais como adiar, ele falou assim: Eu vou, mas o dinheiro que eu trabalhar e ganhar, eu quero fazer uma cirurgia para eliminar o excesso de pele. Ele era obeso e hoje ele é professor de karatê. Aham. E ele, no karatê, ele conseguiu eliminar 50 quilos. Só que daí fica assim, né? Ele Uhum. queria ser certinho. Falando, tudo bem, o dinheiro é seu, eu só não queria que ele ficasse aqui com medo de ficar longe dele. E ele foi, trabalhou 1 ano e meio lá e ganhou dinheirinho e voltou para o Brasil para fazer a cirurgia. Já os amigos indicaram uma equipe médica e ele já ligou para mim: mãe, a cirurgia vai ser na quinta-feira, tal. E eu falei assim: qual hospital, filhão? Ah, tal hospital. Aí era público. Eu falei: de jeito nenhum você não vai para o hospital público, porque... Ele falou: mãe, mas se eu for no hospital particular vai ter mais um X de valor do hospital que eles Uhum. cobram. E eu falei: então eu vou arrumar um hospital para você pelo nosso convênio, que vai ficar um valor menor, e você muda de hospital. Daí ele precisou mudar de hospital, porque eu consegui o outro, eu fiquei em tanto, eu depositei para ele. Ah, vocês Então, estavam no Japão, ele voltou para fazer essa ele cirurgia, voltou. né? E isso, Uhum. tinha o meu filho mais velho, estava morando na minha casa aqui, e tinha um menino e gêmeas, bebezinhas, Aham. e ainda ele que internou, e eu não sabia o dia da cirurgia, porque como mudou, eu não teve tempo de ele me avisar. Sim. E ele entrou em cirurgia e aconteceu um acidente na cirurgia. E eu estava trabalhando, não sabia do horário da cirurgia, comecei a chorar muito, convulsivo mesmo. E meu chefe falou: vai embora, vai para o hospital ver o que está acontecendo. Caía tanta lágrima e molhava a máscara. Eu trabalhava na área de alimentação e molhava a máscara e eu não conseguia parar de chorar. Aham. E eu fui para casa, liguei para meu marido, que ele trabalhava à noite. E ele falou: não, liga para o seu médico do Brasil, que ele pode te falar alguma coisa. Daí liguei, meu médico era 7 da manhã aqui. E meu médico falou: não, Cleusa, nada a ver, deve ser um estresse que você está passando, uma tensão nervosa. Me conta o que está acontecendo. Daí contei que meu filho ia fazer uma cirurgia no mesmo hospital que esse médico Trabalhar. atendia. Ele falou: ah, então fica simples, me fala o nome do teu filho que eu vou fazer a visita e daqui 2 horas você me liga que eu vou estar de volta aqui no consultório. Quando eu falei o nome do meu filho, ele falou assim: nossa, o Karatequinha é teu filho? Que estava escrito que ele era do Karatê na ficha dele. É. Eu falei: o senhor conheceu meu filho? Ah, eu estava lá na hora do acidente. Falei: doutor, meu filho foi fazer uma abdominoplastia. Ele não sofreu acidente. Ah, então você não sabe que ele sofreu uma parada cardíaca? E eu desmaiei. Só que eu estava sozinha em casa, lá no Japão, o marido trabalhando. E o filho fazendo a cirurgia aqui. E daí quando eu acho que deve ter demorado tipo uns 3 minutos, ele estava na linha, me aguardando, que era um telefone fixo na época, né? E ele falou: calma, ele está vivo, ele está na UTI, mas ele está vivo. Está em risco ainda, mas calma, eu vou te contar. Então, era meu ginecologista, né? Ele falou que estava saindo de uma cesárea e me chamaram para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei, tinha 30 médicos e a opinião de todos, inclusive a minha, é que não adiantava mais fazer a massagem, o movimento, né, Cardíaco. manual, porque o desfibrilador tinha queimado o peito. Então, a médica dele estava chorando muito e fazendo manual. E já fazia 40 minutos que ele estava sem batimentos. E o médico dizendo para mim, achei até que era um parente dela, porque ela pedia: Senhor, comigo não, comigo não.
deixa meu menino, né? Deixa meu menino voltar, né? Todo mundo querendo que eu conte alguma coisa, porque vai tirar. E realmente Deus coloca pessoas que eu posso ajudar, pessoas que eu tenho conseguido ajudar, resgatar. Eu tenho recebido, assim, tantas mensagens, milhares de Eu mensagens imagino. que falam, olha, foi por causa de um vídeo seu, né, que eu tentei o suicídio e eu recebi o seu vídeo e eu Uhum. estou aqui para te abraçar. Estava na segunda tentativa e alguém mandou o seu vídeo. Eu estava em depressão há tantos dias, fechado num quarto, e alguém me mandou o seu vídeo e hoje eu estou aqui porque fazem tantos dias que eu comecei a caminhar no parque. Que E coisa vim aqui para te linda. agradecer. Então, isso virou assim uma coisa muito importante para minha Sim. vida. Estou me sentindo parte, estou me sentindo que eu estou conseguindo resultados para as pessoas. Eu queria mesmo isso. Eu queria de alguma forma poder levar a palavra para que as pessoas voltassem para a vida, que valorizassem as próprias vidas, né? Eu Uhum. queria mostrar isso e eu estou conseguindo mostrar. Com Claro que certeza. não sou eu que estou mostrando. Eu entendi já a mensagem e ele que É me Deus. conduz para que eu mostre para as pessoas. Perfeito, eu não tenho dúvida disso, sabia? Eu já te seguia no Instagram por conta que eu busco coisas da saúde e tal, então eu já te seguia há um tempo quando eu falei, gente, eu conheço, é aquela senhorinha que corre no Parque Lídia. Aí quando a gente parou para conversar, nós corremos no mesmo parque. E quando a senhora me contou a história do Japão e mais uma coisa e outra, eu falei, eu preciso levar essa mulher no podcast, eu preciso entrevistar, porque a senhora tem um conteúdo que ali, a corrida, ela é a cereja do bolo. O negócio tá por tudo, né? Tá por baixo de tudo que a senhora tem para contar, esse tanto de, de história linda. E na verdade é isso, né? A sua dor se tornou a cura e o seu ministério. Sim, Hoje o seu ministério é isso. sim. Você consegue compreender isso, Eu Cleusa? entendo, entendo. Né? Os 5 quilômetros por dia, ele faz parte, ele é o fio condutor para te levar a essas pessoas. Para me preparar. Para te preparar, exatamente. Eu fui num evento, naquele evento do mês retrasado, né, mês passado, do Quilômetros pela Vida, Quilômetros pela vida. e eu fiquei muito impactada com aquelas pessoas, porque é exatamente isso que ela está relatando aqui. Eu fiquei ali quietinha, ali nos bastidores, só observando aquelas pessoas ali, todas participando do evento do Quilômetros pela Vida, por conta que a Cleusa hoje tem mais de 500 mil de seguidores, porque ela começou a correr. E aí as pessoas foram lá para te parabenizar e te agradecer, e eu pude participar disso e eu ouvi as pessoas falando, Cleusa, eu estava num quarto há tantos dias, eu estava deprimida e eu recebi um vídeo seu e através do seu vídeo eu comecei a andar no parque, caminhar 500 metros, caminhar 1 quilômetro e ver que a vida do lado de fora estava melhor do que aqui dentro desse quarto e eu fui salva por esse vídeo, eu comecei a correr e aí a minha vida mudou. Então, assim, relatos reais de pessoas Sim, que foram alcançadas sim, pelos seus 5 quilômetros por dia e pelos seus vídeos, porque ela não só corre, ela não só vai lá no parque correr os 5 km, ela também, todas as vezes, ela manda uma mensagem impactante, uma mensagem onde Deus é o alvo, sim, não é verdade, Cleusa? sim, sim. Deus é sempre o alvo e você priorizar a sua vida, sempre tem esse conteúdo, né? Sempre, De sempre. que você é importante para você, de você se priorizar, porque ela não fez isso durante muitos anos e o corpo dela sentiu os efeitos dela se deixar para depois. Então sempre tem esse conteúdo nas suas mensagens, né? Tem. E
E que lindo tudo isso, que bênção, que magnífico o trabalho que você faz. Obrigada. Você quer falar um pouco disso, desse antes, né? Porque nós falamos agora desses sintomas no corpo. Tudo isso foi por conta de não se priorizar, né, Cleusa? Exatamente, porque quando a sua mente faz, né? O seu corpo faz o que sua mente determina. Sim. Então, quando você se prioriza e você começa a seguir já o certinho, né? Você vai fazendo. Eu acho que esse se priorizar, todo mundo, né? Cai nisso, né? Eu vou fazer, eu vou ser prestativo. Eu acho que a gente da minha geração, assim, nós fomos educados para servir. E daí você fica sempre por último, É. né? Não era para servir para o avô, para o pai. Eles eram os primeiros que se serviam na mesa. Então você já cresce assim. Uhum, E você não se acha merecedor disso, né? uhum. Quando eu me coloquei em prioridade, que eu comecei, bom, agora eu vou cuidar de mim, porque senão eu não vou conseguir cuidar das pessoas. E isso fazem 1 ano e pouco atrás, só que eu realmente pus em prática. Eu já sabia, mas não colocava em prática. Uhum. Quando eu coloquei em prática, daí tudo isso aconteceu, viralizou um vídeo e eu comecei a trabalhar, daí ajudar. Eu continuo ajudando as pessoas, mas sempre eu estou em primeiro lugar. E foi quando eu entendi realmente do Evangelho que Jesus deixou o mandamento mais importante: ama o próximo como a ti mesmo. E daí sim que eu entendi que eu precisava me amar primeiro, cuidar de mim primeiro, Sim, para depois ajudar o próximo. perfeito. E foi isso que eu pus em prática e aconteceu. E é tão lindo que a tua essência é a essência de serva. A tua essência é de servir, você sabe disso, né? Sim. A sua essência, mesmo que você fale de se priorizar, ah, isso é seu, de servir ao próximo. Então, até quando você está lá correndo, se priorizando e fazendo um vídeo, você está se priorizando e fazendo aquela corrida para a sua saúde, mas aquilo tudo vai refletir e vai derramar no próximo. Sim. Então, mesmo quando você está se priorizando, você está servindo, Cleusa. É muito lindo isso, né? Obrigada. Deus está te usando nessa. Esse é o teu ministério. Sim. Que lindo isso. Olha, eu realmente fiquei muito impactada quando eu fui ouvindo os seus relatos, a sua história, e entendi que ali não era só uma pessoa de 74 anos correndo no parque 5 km por dia, por tantos dias consecutivos. Quando eu parei para te ouvir, eu vi o quanto a sua história, a sua vida é necessária e importante. Não é só sobre viralizar um vídeo, né? Tem muito por trás de tudo isso, né? Tem um ser humano que viveu histórias contundentes, né? Mudança de vida. E hoje eu quero te honrar mesmo, né? Não só com a questão de você estar gravando mais um episódio de mais um podcast que você participa, mas te dizer que a sua vida é necessária. Que lindo, né? Começar um ministério no auge dos 70. Sim. Tem tantos jovens, né, Cleusa, que tá desistindo da vida aos 15, aos 20. Exato. Hoje é o que a gente mais ouve, né, gente tirando a própria vida tão jovem. E você começar um ministério tão lindo aos 70. Não tem idade, não tem tempo, né? Não. Como Deus tem sido maravilhoso nisso tudo, né, Cleusa? Sou gratidão só o tempo todo, porque eu nem pedi tudo isso, nem me preparei, eu não estudei para fazer o que eu estou fazendo. Ele deu o filho pronto para mim, ele que trabalhou para se preparar para trabalhar comigo. Então, tudo isso eu entendi, tudo isso, e eu tenho que, então, retribuir de alguma forma. E o que eu faço para mim não tem peso nenhum, assim, não é forçado, não é natural. É As no natural do pessoas- seu dia a dia. Isso.
acontece naturalmente. Eu não procuro as pessoas, são elas que Sim. me mandam mensagens, são elas que eu fico respondendo às vezes de madrugada, porque eu falo, nossa, tá com o coração apertado, deixa eu aliviar. Então essas coisas acontecem naturalmente para mim e eu sou grata por isso. Que lindo, Cleusa. Eu sempre comento aqui também, né, que o Café com Fé, uma das tônicas, assim, quando eu comecei esse trabalho pequenininho, né, de formiguinha, mas assim, eu falei isso para Deus, Senhor, me conecta com mulheres inspiradoras, me põe em conexão com essas mulheres. E Deus foi tão claro comigo, assim, que para ser uma pessoa inspiradora não precisa ser famosa, não precisa estar Não, nas mídias, né? E mulheres anônimas, muitas vezes mulheres anônimas no seu dia a dia, sabe? Num ponto de ônibus, uma enfermeira, uma mulher que está vivendo ali o dia a dia, porque esse programa ele tem mais assim o direcionamento para as mulheres, né? Eu tenho esse chamado bem específico. Então, mulheres anônimas que têm testemunho e uma história de vida tão incrível, tão profundo e que serve de inspiração para outras mulheres. Então, veja, hoje a gente falta mulheres inspiradoras na nossa geração? Não, não falta, elas estão aí. Às vezes está num parque correndo, às vezes está trabalhando num consultório, às vezes está lavando uma louça, não é? é Não é verdade, isso? é Uma verdade. mulher anônima no seu cotidiano ali, vivendo uma vida ordinária e tem uma história extraordinária para contar. Exato. Então, uma das tônicas do Café com Fé é essa, né? Que sejam mulheres anônimas no seu dia a dia e que tenham um testemunho sensacional para contar. E uma outra coisa também, né? Que eu sempre coloco isso, eu sempre falo, no meio ali do caos do dia a dia, né? Nós nos lembrarmos daquele Deus que nos trouxe até aqui, Sim, né? sim. Eu tenho certeza que você acessou isso lá no Japão. Meu Deus, eu tô aqui, tá passando um turbilhão lá na minha família, com a vida do meu filho lá no Brasil. Mas Deus é bom. Quando você falou que acessou Isaías Sim, 41, eu sou o teu Deus. Então, é isso, né? Trazer à é, memória tudo aquilo que nos dá esperança. Eu sempre falo isso. Lamentações 3:21, Jeremias, no meio do caos, ele se lembra daquele Deus que cuidou do povo de Israel. Então, é fazer esse exercício diário, né, Cleusa? sim, É fazer esse exercício diário de se lembrar de que Deus é um Deus cuidador e cuidadoso e que não vai nos desamparar nesses sim, momentos, né? sim, porque é como a voz. Quando eu li aquele primeiro versículo, eu senti que era ele que estava falando aquilo. Eu sou o teu Deus, né? E a Bíblia diz que Deus é um Deus de perto, mas também Deus é um Deus de longe. Sim, Então ele estava ali com você no Japão, mas estava lá sim, na UTI com o Glenn, né? exato. E depois uniu vocês e hoje ele te assessora nesse trabalho tão lindo, Sim. né? Que trabalhar nos bastidores também não é fácil, né? Não, É não ele que é. O cuida de tudo trabalho isso. maior é dele. Sim, Trabalho maior. Ele fala, ah, você trabalha também. Eu falei, filhão, não faço nem a metade que você faz. Porque tem que ter uma mente pronta. E sim. quem ficou com amnésia 3 meses, eu Olha sei. isso. A mente dele é brilhante. E eu sempre falava, Deus, me devolve ele do jeito que o Senhor já me deu uma vez. E ele foi muito melhor, muito, Meu muito. Deus. Voltou assim mais rápido, mais, né, Por isso que às vezes, inteligente. né, é na nossa dor mesmo, né? Gerar testemunho dói, a gente sempre fala isso, né? Gerar testemunho dói. E na sua dor, Deus transformou num ministério, Sim, tanto a sua vida como a dele, né? Para sim, quem teve sim, amnésia 3 meses, hoje ele é a sua mente pensante ali, né? exato, Ele que cuida de todo o bastidor. exato. Deus é sensacional, né, É, Cleusa? maravilhoso. E assim, eu quero não só falar, te agradecer por você ter aceito, né, esse convite, estar aqui falando. Eu quero te presentear, tá? Todos agora os episódios, as Ah, minhas que legal. entrevistadas ganham esse kit. Ah, que Então, lindo. aqui dentro, você gosta de café, Cleusa? Olha que lindo. Gosta de café? Aqui dentro vai Gosto, ter uma gosto. cafeteirinha,
uma xícara caipira, um café delicioso. Ai, E que você que está em casa também pode ter um kit desse. É só você acessar esse link que você vai ver aqui embaixo. E este é seu com todo amor obrigada. e carinho. Quero te Obrigada. honrar com todo amor e Muito carinho. obrigada. Obrigada. E te dizer que foi muito bom falar com você, te ouvir. E antes da gente terminar, Posso abrir? Quero ver. quer abrir depois? Ah, pode. Pode. Eu quero te pedir para que você finalize olhando para essa câmera, se você, essa pessoa que está em casa, que também pode estar num caos, vivendo um momento de luta, de turbulência, como você relatou vários aqui, né? O que você diria para essa pessoa que está em casa? Eu diria para fazer o que eu fiz, pensar mais em você, cuidar de você, se colocar em prioridade. E não precisa de muita coisa. Faça o que você pode, com o que você tem, onde você estiver. Mas faça, começa hoje. Sai 10 minutinhos só para caminhar todos os dias. Você vai ver a sua vida mudar. Linda. É isso aí. Obrigada, Cleusa. Eu quero concluir esse episódio te agradecendo por ter ficado conosco até aqui, ter escutado esse relato, esse testemunho de vida tão lindo, e te agradecer por nos acompanhar. E se tudo isso que você acabou de ouvir aqui fez sentido para a tua vida, se tudo isso reverberou de uma maneira linda no seu coração, se a sua fé sai daqui, eu tenho certeza que a sua fé sai daqui mais aquecida, né? Não se esqueça que o café e a fé não podem esfriar, então que esse episódio tenha aquecido a tua fé. Então, se tudo isso fez sentido para o teu coração, você já sabe o que fazer. Se inscreve nesse canal, compartilha com mulheres que precisam ouvir esse relato, curte, se inscreve, ativa o sininho e faz a lição de casa, faz o que você sabe que você tem que fazer. E eu espero que tudo isso tenha feito de fato sentido para a sua vida. Então eu te agradeço. Muito obrigada por ter ficado conosco mais uma vez. Cleusa, Deus te abençoe. Amei te conhecer. Obrigada. Domingo no parque a gente se encontra. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Glenn, obrigada por você ter ficado com a gente até aqui. Muito obrigada por tudo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.